Amélia, senhores senadores, senador Renan Calheiros, que acabou de proferir, repito, um importante pronunciamento sobre segurança pública, um tema federativo, como bem disse o senador, e diria mais do que isso, presidenta Ana Amélia, é um tema que diz respeito ao povo brasileiro. Segurança pública hoje é, sem nenhuma dúvida, uma das questões mais importantes para a população brasileira. E os estados brasileiros têm sofrido muito, não só com a questão da gestão, mas também com os problemas de ter recursos assegurados e numa política continuada na área de segurança pública. Acabo de tratar esse assunto e, portanto, essa é uma importante coincidência com o ministro da Justiça, porque estamos muito preocupados com o tema segurança pública, não apenas pelo grave momento que passam vários estados com essa questão, mas também tendo em vista de que o Brasil haverá de sediar 2 grandes e importantes eventos mundiais, a Copa do Mundo, inclusive, Vossa Excelência é relatora em uma das nossas comissões do tema da Lei Geral da Copa, e também as Olimpíadas, em que o Brasil sediará na cidade do Rio de Janeiro em 2016. Mas, senhora presidenta, senhores senadores, telespectadores, ouvintes da TV Senado, da Rádio Senado, de todas as mídias do Senado da República, eu venho hoje à tribuna para tratar de um tema que está preocupando quase 600 mil pessoas no meu estado e levando ao desespero 65 mil famílias no estado do Amazonas. Eu me refiro, minha cara senadora, à enchente, uma enchente recorde, aquilo que nós vimos acontecer alguns meses atrás na cidade de Rio Branco, no estado do Acre, onde a capital do Acre estava praticamente inundada, praticamente debaixo d'água. Nós estamos agora assistindo 32 cidades do estado do Amazonas debaixo d'água, hospitais debaixo d'água, delegacias, escolas, aumento do índice de malária, aumento das doenças e um gravíssimo caso na cidade de Manaus. Presidenta, é lamentável a quantidade de lixo encontrada nos igarapés da nossa cidade. Sobre a bancada, e o senador Renan está olhando algumas dessas fotos, é inacreditável, e eu pediria ao secretário da mesa que levasse pelo menos 2 dessas fotos até Vossa Excelência, para que Vossa Excelência pudesse ter a ideia da quantidade de lixo que está depositado nesses igarapés na cidade de Manaus, que se não for retirado imediatamente, e aqui eu venho à tribuna para fazer um apelo à Prefeitura Municipal de Manaus, quando o governador do estado decretei um programa de emergência sobre a retirada de lixos Senador, nos igarapés. Eu tenho a convicção de que os telespectadores, se Vossa Excelência aproximar da câmera, essa foto é uma foto extraordinariamente reveladora da situação. É uma coisa incrível, inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Vossa Excelência traz a prova aprovada e documental. É inacreditável. Senadora, e a preocupação dessa quantidade de lixo nos nossos igarapés que estão alagados. Portanto, debaixo dessa quantidade de lixo está água. E a água invadindo a casa das pessoas e o lixo invadindo a casa das pessoas e junto com o lixo invadindo ratos, baratas, enfim, uma situação de calamidade pública. Evidentemente de desespero público. Quando o governador do estado, enfrentei uma enchente muito próxima dessa. Essa ainda não ultrapassou a de 2009, mas deverá ultrapassar. Esta deverá ser, talvez, a maior enchente de todos os tempos do Amazonas.
Mas nós retiramos em 2009 o lixo de dentro dos igarapés para que não acontecesse o que está acontecendo. Nós retiramos àquela altura 500 mil toneladas de lixo de dentro dos igarapés. Em cima de balsas, com escavadeiras, com trabalhadores que entraram emergencialmente para que evitasse o que está acontecendo. E o pior, senadora e telespectadores, se esse lixo não for retirado, quando as águas baixarem, todas as doenças, desde a leptopirose, desinterias, difterias, etc., hepatites, etc., acontecerão para uma população que, sinceramente, nós não temos mais nem como imaginar o impacto que isso poderia acontecer. Porque, senadores, as águas na cidade de Manaus ainda vão subir por mais 35 dias. Portanto, a possibilidade de termos uma grande tragédia na cidade de Manaus, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da limpeza pública, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da habitabilidade. E veja, senhora senadora, eu, quando governador do Estado, implementei um programa chamado Prosamin, que o atual governador tem dado continuidade nesse programa, que é um programa exatamente de saneamento dos igarapés. E aonde nós fizemos o Prosamin, vidas foram salvas e, graças a Deus, as pessoas não estão vivendo este momento. Mas mesmo aí, se não houver a limpeza dos igarapés, haverá acúmulo de lixo. E aonde nós estamos vendo estas fotos, são em igarapés que ainda não chegou o Prosamin, que o Prosamin ainda está chegando. Portanto, a Prefeitura precisa entrar urgentemente. Durante o dia de hoje, procurei contato com o ministro da Integração, que também está a braços, e o Brasil é um país de dimensão efetivamente continental. Enquanto o Nordeste vive uma das suas mais dolorosas e sofridas secas, o Amazonas e a Amazônia vive uma das suas maiores enchentes. E essa enchente, que aconteceu por primeiro no Acre, que está agora no Amazonas, não tenham dúvidas, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores, de que esta enchente ela irá para o Pará, irá para o Maranhão e irá para Roraima, porque os rios da Amazônia são vasos comunicantes. E como vasos comunicantes, obviamente, o nível dos igarapés, eles vão se acumulando. E um rio vai funcionando como represamento do outro rio, e se tem chuvas nas cabeceiras desses rios, obviamente que essas chuvas impactam violentamente os outros rios. Portanto, eu fiz questão de vir hoje à tribuna, primeiro para fazer esse apelo à Prefeitura Municipal de Manaus. Segundo, fazer um apelo público ao ministro da Integração, que esteve recentemente no Amazonas, a questão de 35 dias atrás esteve no Amazonas, assinando convênios com o governo do Estado, mas a gravidade da situação aumentou tanto, e a gravidade na cidade de Manaus cresceu tanto, que é absolutamente indispensável que nós possamos conclamar o Ministério da Integração, a Defesa Civil, para uma operação de emergência e de urgência na cidade de Manaus, chamar a atenção, mais uma vez, da Prefeitura Municipal. Nós não podemos permanecer com essa situação, com este volume de lixos acumulados nos igarapés, nos braços de rios, como estamos vendo na cidade de Manaus, porque quando passarmos esses 35, 40 dias e as águas começarem a baixar, a consequência será mais danosa ainda do que a atual. Ao mesmo tempo, eu quero aqui louvar a iniciativa da Defesa Civil do Governo do Estado, que já cadastrou as 65 mil famílias, já distribuiu boa parte dos cartões do SOS Enchente para essas famílias, já distribuiu medicamentos, já distribuiu hipoclorito de sódio para que se possa
tomar os cuidados de higiene sanitária com a água, para que a água não seja um transmissor de doença nesse processo. E, ao mesmo tempo, o Ministério da Integração, que nesta parceria com o governo do Estado, fez também a sua parte para a dimensão daquele problema naquele momento. Mas digo ao povo brasileiro, digo ao Senado da República, digo aos nossos companheiros que, nestes anos todos, nunca vi uma situação tão agressiva das águas no meu estado como estamos vendo nesse momento. E, ao mesmo tempo, estamos vivenciando uma situação calamitosa de limpeza pública dentro dos igarapés. Não é um tema que eu gostaria de trazer a esta tribuna, mas em nome do povo sofrido do meu estado, em nome dessas milhares de famílias que vivem ao longo desses igarapés e que ainda não foram beneficiadas pelas obras do Prosamin, eu vim aqui a esta tribuna fazer um apelo ao Senado da República, um apelo ao governo brasileiro, um apelo à Prefeitura da cidade de Manaus, ao governo do Estado, que nós possamos, além do que já estamos fazendo através do governo federal, agirmos na limpeza pública desses igarapés. Eram essas as colocações que tinha para fazer, e eu agradeço a Vossa Excelência pela paciência de poder nos dar o espaço para mostrar uma situação tão difícil para o povo amazonense, brasileiros que vivem numa região tão importante e, ao mesmo tempo, tão desafiadora como a